nos assentar. Vos convido à leitura na carta de Tiago, capítulo 5. Onde leremos apenas o verso 16. Tiago, capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. A súplica do justo. Bem, irmãos, nós vemos aqui um chamado à confissão de pecados. E Tiago, ele nos diz aqui, neste pequeno versículo, ele nos orienta aqui e nos declara questões importantes da doutrina cristã. Primeiro, a questão penitencial. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Eu me recordo que uma outra vez, nós abordando esse mesmo assunto, nós falamos que este confessar os pecados uns aos outros não é necessariamente você dizer para as pessoas detalhadamente os erros que você cometeu. Não necessariamente isso. Mas sim confessar diante dos homens que nós somos de fato pecadores. Não termos a arrogância, a prepotência de pensarmos que nós somos perfeitos, consagrados, santíssimos e que as demais pessoas não estão no mesmo estado que nós, no mesmo estado de consagração espiritual. Ou seja, todos nós somos e estamos sujeitos a falhas. Então, esta é uma forma humilde de nós nos colocarmos diante de Deus e diante dos homens, pois sabemos que nenhum de nós é superior ao outro em santificação, em consagração ou em qualquer outro tipo de coisa. Todos nós dependemos de Deus. E é claro que se os nossos esforços forem na direção da santificação e da consagração, Deus irá nos conceder isso, tá? Mas ainda assim estaremos sujeitos a falhas e pecados. A segunda coisa que nós queremos abordar também, podemos abordar aqui, é que não há um sacerdote humano apenas para que receba essa confissão dos nossos pecados e nos dê uma absolvição. Não, o sacerdote é Cristo, o sumo sacerdote é Cristo, então nós devemos entrar diante dele, diante do seu trono de graça e confessar a ele os nossos pecados, confessar a Deus pela mediação de Cristo os nossos pecados com sinceridade de coração, com desejo de abandonar esses pecados e nos submetermos à absolvição de Cristo e não à absolvição de homens. E a terceira situação que nós vemos aqui é a situação da cura. É interessante que Tiago, ele faz uma conexão aqui. Ele conecta a penitência, a confissão de sermos pecadores, com a oração. Veja aqui, e ele diz, para serdes curados. Então, olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. E aí ele completa dizendo, muito pode, por sua eficácia, a oração dos justos. Bem, nós podemos aqui destrinchar muitas coisas e levar um bom tempo considerando todas as implicações desse texto. Como, por exemplo, o fato que nós precisamos da Santa Comunhão. Nós precisamos estar no corpo de Cristo. Não há possibilidade alguma de um cristão estar isolado da igreja. Porque aqui a questão é múltipla, né? Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tá? Há uma interação aqui. Orai uns pelos outros, para que sejas curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, obviamente, isso não se aplica de forma isolada, confessando as pessoas, ouvindo a confissão das pessoas,
orando pelos irmãos e sendo o motivo e o alvo de oração das pessoas por distância, por mais que a tecnologia esteja avançada, né? Hoje existe aí um WhatsApp, por exemplo, por mais que a tecnologia esteja avançada, o evangelho ele não é submisso ou sujeito à tecnologia ou ao avanço que os homens possam conquistar. Obviamente, este texto aqui diz de comunicação pessoal, de interação pessoal. Então, quando o Tiago, ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Irmãos, a cura através da oração. Obviamente, quem cura é Deus, mas a cura através da oração. E esta cura específica que ele está falando, porque no texto ele comenta inclusive de cura física, né? Quando ele fala, nesse mesmo contexto, né? Quando ele fala, está alguém dentre vós sofrendo, faça oração. Está alguém alegre, cante louvores. Verso 13. E o verso 14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, etc. Nesse texto ele menciona, inclusive, cura física, tá? Mas aqui, propriamente, ele está se referindo à cura espiritual, que nós precisamos, muitas vezes, mais do que uma cura física. Porque muitas vezes a cura espiritual chega a curar o nosso corpo também, né? O perdão dos pecados. Isso aqui é fundamental. Por quê, irmãos? Se nós não reconhecemos diante dos irmãos que todos nós somos pecadores, certo? Nós podemos facilmente alimentar ódio um pelos outros. Porque nós podemos nos colocar numa situação em que nós somos melhores do que o outro e o outro causou algum mal em nós e desenvolvermos um ódio. Nós também, se nós não confessarmos, nós podemos guardar para nós mesmos um sentimento de culpa por algo que talvez tenhamos feito. E a culpa, ela devasta o ser humano. Na minha caminhada pastoral, uma das coisas que eu observei é que a culpa, ela dilacera as pessoas. A culpa, quando nós erramos, mesmo que involuntariamente, se cometemos algum mal, fizemos algum ato que não foi bom, e nós não confessamos, aquilo muitas vezes acaba com as pessoas, né? Eu tive contato, inclusive, com uma pessoa que só foi encontrar cura depois do perdão, depois de saber do perdão de Deus. Cura física, de doenças, né? Então, é muito importante a confissão. Então, aqui, Tiago, ele diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Nós somos falhos e pecadores, todos nós, tá? Orai uns pelos outros. Aqui é algo que pode faltar, não digo na nossa igreja local, né? Mas numa comunidade cristã pode faltar este orar pelos outros. Quando alguém se envolveu com uma situação de pecado, nós devemos orar para essa pessoa, por ela, para que Deus a alimente, a fortaleça, para que ela possa voltar, para que ela se arrependa. Nós não podemos pedir o perdão do pecado dela. Isso nós não podemos fazer. Só ela, só essa pessoa pode pedir perdão pelos seus próprios pecados. Mas nós devemos fazer isto, né? Nos compadecer dessa pessoa, porque na verdade a pessoa estará sofrendo diante de Deus, né? Questões espirituais que o pecado nos faz sofrer. A consequência do pecado, ela é muito triste na vida do ser humano, né? E infelizmente todos nós já temos experiências pessoais com relação a isso, porque o próprio texto diz, confessai uns aos outros os vossos pecados, né? Então nós sabemos que o pecado, ele nos traz consequências. Então nós devemos orar uns pelos outros no sentido também de compaixão e misericórdia, tá? E há um alento muito grande que nos dá não só esperança, mas muita confiança, que é a declaração que muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então é interessante, né, se nós conectarmos isso aqui com o Salmo 1, que fala para nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, mas nós procurarmos obter conselhos, os conselhos de Cristo, da palavra de Deus, pessoas que nos aconselham corretamente com as Escrituras, né? E colocarmos aqui
a questão da penitência também. Esta oração muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Nós vemos que é muito importante que os justos orem por nós, né? Que nós não estejamos sujeitos a crenças de outras pessoas, mas pessoas justas, pessoas da comunhão cristã, da comunidade cristã, que possam estar orando uns pelos outros. Então, que nós possamos ter um coração voltado, não só um coração submisso a Deus, né? Não só para reconhecermos os nossos pecados e que somos pecadores, mas também para termos misericórdia e compaixão dos nossos irmãos, que todos estão sujeitos a erro e pecado, né? Às vezes nós vemos alguém que tem mais iminência, talvez nas redes sociais, pessoas que são famosas muitas vezes no mundo inteiro, e nós observamos isso. Se essa pessoa cai, há uma espécie de linchamento, né? Nós devemos ter misericórdia, na verdade, dessas pessoas e procurar não fazer isso, né? A palavra de Deus diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, né? Então nós devemos vigiar bastante nessa questão, irmãos. Então o versículo diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. Então, nesse momento, nós vamos fazer um momento de confissão de pecados. Se porventura houver algum pecado não confessado, que nós possamos, se sentirmos o desejo sincero, né, diante de Deus, confessar a Deus neste momento. Orar também pelos nossos irmãos, para que Deus fortaleça os nossos irmãos e irmãs, porque nós sabemos que a caminhada ela é cheia de armadilhas, né? Nós temos muitas situações que podem nos fazer tropeçar na caminhada, tá? E também pedirmos a Deus a cura espiritual, cura emocional, não só para nós mesmos, né? Mas também para os nossos irmãos e irmãs que, porventura, possam estar precisando também